Quem tem razão? Governador, eu quero começar com o senhor porque há pouco eu apresentei dados aqui que são do Confaz. Semana passada eu já tinha mostrado desse conselho dos secretários de Fazenda e que apesar dessa redução do ICMS, que foi um enfrentamento brasileiro bem sucedido da inflação mundial dos combustíveis, no mundo inteiro a gente teve problema de inflação de energia e o Brasil conseguiu resolver esse problema, zerando os impostos federais, alguns, e também reduzindo o ICMS com o Congresso Nacional. Sei que isso traz um peso para os estados, mas fato é que a gente vê no global houve aumento da arrecadação, com o ICMS e também no global da arrecadação, que era o objetivo da lei, ou seja, restabelecer uma normalidade econômica para se ter uma recuperação da atividade, com isso também a arrecadação. Que tipo de pedido que os governadores estão fazendo agora, que se não houve queda na arrecadação, ou se houve, eu gostaria de entender do senhor, que tipo de pedido estão fazendo os governadores nesse momento em relação ao ICMS? Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento na Jovem Pan. Piotr, primeiro eu tenho que dizer aqui agora aquilo que eu disse muitas vezes o ano passado, quando o governo federal patrocinou e o Congresso Nacional aprovou aquela famigerada mudança à Lei Complementar 19294, que no meio de um orçamento, no meio de uma execução orçamentária com despesas contratadas, o Congresso resolve fazer uma medida desrespeitando o Pacto Federativo, reduzindo os impostos dos estados. Aqui no meu estado, e eu falo isso com muita tranquilidade, Piotr, porque o governo do estado de Mato Grosso, na virada do ano de 2021 para 2022, nós fizemos um forte planejamento, reduzimos despesa, cortamos vários tipos de gasto, existia um superávit forte dentro do governo de Mato Grosso e aí nós fizemos uma redução de impostos aqui. Nós fizemos voluntariamente, passando a vigorar em 1º de janeiro de 2022, essa redução que foi planejada durante quase um ano. Porém, o governo federal, junto com o Congresso Nacional, na metade de um orçamento, ele chega, impõe uma redução de despesa e ao mesmo de receita e ao mesmo tempo ele aumentou as despesas dos estados e dos municípios brasileiros quando ele aumentou o teto dos professores e criou também um piso, aliás, para os professores e foi aumentado o piso, criado o piso dos enfermeiros. Então, é uma medida feita em véspera de eleição. Eu critiquei isso lá e continuo criticando, porque isso é um forte desrespeito ao Pacto Federativo. Fato é, no primeiro semestre do ano passado, as receitas estavam boas, sim. Segundo semestre, as receitas caíram. Então, na média anual, dependendo de um estado ou de outro, talvez você ainda tenha um saldo positivo. Mas fato é, janeiro, no meu caso aqui, governo de Mato Grosso, janeiro de 2023, comparado com janeiro de 2022, nós estamos tendo perda de arrecadação. Fato causado por essa medida que o Congresso Nacional aprovou a goela abaixo nas vésperas de eleição para conter a inflação ou para ter um handicap eleitoral, que era o grande objetivo ali naquele momento. Governador, eu posso compreender todas as suas reclamações em relação ao Pacto Federativo, a alterar a regra no meio do ano, posso entender tudo isso, mas a gente tinha um problema, como o mundo nunca tinha, talvez, visto, levando-se em conta o passado recente, de uma inflação global nos combustíveis. Qualquer alteração, por exemplo, da Petrobras, seria um intervencionismo na política de preços, o que seria trágico. E, aliás, hoje, inclusive, o governo atual tem problemas para propor isso daí. Naquele momento, havia também a promessa de compensação. Mas o Estado, no global, no ano passado, quando se conseguiu restabelecer uma confiança na economia, a economia crescer com o aumento da arrecadação, o Estado do Mato Grosso, por exemplo, eu só tenho os números globais aqui, eu apresentei só o estado de São Paulo separado, mas enfim, nos números globais, o estado do Mato Grosso não arrecadou mais no ano passado? Ou ele é uma exceção dentro do que eu mostrei há pouco aqui? Não, não é uma exceção, Piotr. Porém, você diz que seria trágico mexer na política de preço da Petrobras. Quer dizer, então, que é normal deixar a Petrobras continuar tendo lucros recordes históricos para mandar 40% disso para os seus acionistas lá no exterior, para mandar 40% disso para o próprio governo federal e 20% para os acionistas brasileiros. Quer dizer, a Petrobras não pode perder.
os estados brasileiros e os municípios brasileiros que têm que cuidar da saúde, têm que cuidar de educação, têm que cuidar de segurança pública, esses podem perder. A Petrobras e os seus acionistas, e o maior deles é o governo federal, esses não podem perder e eles têm que continuar tendo lucro recorde. Isso é correto também? Governador, eu só falei trágico porque todas as tentativas nós tivemos um resultado gigantesco, ruim por parte de qualquer avaliação econômica. Eu até posso concordar com o senhor de que talvez a política de preços deva merecer um novo estudo. Mas eu tenho uma questão que é principal. Eu tinha que resolver um problema ali. Se a Petrobras estava fechada, seja por uma questão de negociação, de estatuto, enfim, ou qualquer outra coisa, reação negativa por parte do mercado, eu entendo que, obviamente, os estados têm mais custos sociais e custos mais importantes. Só que a arrecadação diminuiu porque os números do Confas não mostram que reduziu. E a gente conseguiu recuperar a economia. Não era esse o objetivo? Olha, esse podia ser, deveria ser, e é um motivo que eu diria, Piotr, louvável e de alguma forma contribuiu para isso. Só que a própria lei estabelecia uma compensação. Sim. E hoje o que os estados brasileiros estão querendo é exatamente que se cumpra aquilo que está estabelecido na legislação e que o governo federal que patrocinou esta medida, ela possa então cumprir e honrar com aquilo que está pactuado e fazer as compensações aos estados e municípios brasileiros. Doutor, eu já vou para o senhor, mas eu só queria ouvir mais o governador, até para a gente ter um argumento do ponto de vista técnico aqui. Os estados querem compensação de perda exclusiva com o ICMS, da proporção que tinham, que previam e do que obviamente pode ter perdido, ou da compensação com arrecadação global? Governador, por gentileza. Desculpa, pensei que a pergunta era para o professor. Já vou, doutor Salvador, já. Nós queremos uma compensação pelo ICMS perdido, porque se eu fui eficiente em outras áreas do governo, né, você não pode premiar ou prejudicar alguém por ter sido competente na sua execução da sua política fiscal, Piotr. Então, nós aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, eu não posso falar por outros estados, nós adotamos uma política fiscal muito dura desde o início do nosso mandato. Para você ter uma ideia, nós fechamos o ano de 2022 investindo 19,6% da nossa receita. Isso é recorde no Brasil e no Mato Grosso, com certeza. Então, nós temos uma política fiscal muito dura. Então, se a gente tem uma política fiscal dura, se eu me comprometo com investimento, se eu estabeleço um planejamento, ninguém pode chegar no meio e quebrar isso. E o que nós queremos agora é que ele faça essa compensação pelas perdas do ICMS que ele impôs numa mudança de regra do jogo, no meio do jogo, sendo jogado no meio de um orçamento. Doutor Salvador, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu sou muito obrigado pela paciência. Eu queria, obviamente, ouvir os argumentos do governador até para poder entender. O senhor vê como justa exatamente essa proposta agora dos governadores? Porque especificamente é com o ICMS. No global, a gente viu que houve um aumento da arrecadação. É verdade que no global de todos os estados, das unidades da federação, é um pouquinho menor que a inflação, mas muito aquém dos 5% que previam, segundo aquela legislação original, uma compensação por parte do governo federal. Na sua opinião, como estamos nessa situação? Tudo bem, Piotr? Boa tarde. Obrigado pelo convite aqui hoje. Boa tarde, governador. Olha, veja... às vezes a comparação, por mais críticas que possa ter do ponto de vista jurídico, tanto críticas favoráveis ou desfavoráveis que possa ter para as leis complementares 192 e 194, que fizeram essas alterações nas alíquotas do ICMS e limitando, né, o patamar máximo dessas alíquotas para o patamar global e geral do imposto, creio eu que comparar a arrecadação de ICMS em 2002, onde houve uma retomada da economia, com crescimento e a volta, né, dos estabelecimentos, a volta das atividades, enfim, com a arrecadação de 2021, ela seja um tanto quanto injusta, né? Porque se a economia está retomando e nós temos um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e a produção e o comércio está retomando as suas atividades, é claro que a economia, a arrecadação do ICMS vai aumentar. Mas, de todo modo, o ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica e sobre telecomunicações, ele era tributado num patamar alto, tanto que em 2022 ou 2021, na repercussão geral tema 745, o Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional as alíquotas de energia sobre energia elétrica e telecomunicações, porque
eram considerados serviços essenciais, né, que deveriam ter, então, uma arrecadação equalizada com os produtos gerais de ICMS, não poderia ter uma arrecadação maior. Então, de todo modo, essa redução de alíquota do imposto, ela seria reduzida em algum momento. O Supremo Tribunal Federal, justamente pensando nessa questão que o governador disse de orçamento, da questão plurianual, ele modulou os efeitos dessa decisão para que ela tivesse efeito apenas em 1º de janeiro de 2024, ou seja, no ano que vem, mas por meio de uma lei complementar, e creio que o instrumento legislativo não tenha sido adequado para tanto, fez isso à força, mesmo com o Supremo Tribunal Federal já tendo se manifestado sobre isso, né? É claro que você tendo uma demanda de combustível, de energia elétrica e de telecomunicações, que ela não varia tanto conforme aumenta, né, a questão de elasticidade, ou, me atrevendo aqui um pouco em economia, né, elasticidade ou inelasticidade da demanda, né? O comportamento do consumidor ele não se altera tanto com a alteração de preços para mais ou para cima, dentro de uma razoabilidade, claro, se diminuiu ou aumentou a energia elétrica, o combustível, enfim. O ponto importante da discussão aqui é que combustível e energia elétrica é um insumo relevantíssimo para a indústria, né? Sim. Então, é claro que a redução da arrecadação de ICMS afeta toda a industrialização, a produção de bens e a riqueza sendo gerada no país. Então, isso traz um aspecto econômico bom, até para a economia, mas gera, claro, esse déficit na arrecadação não esperado para os governos, né? Não que a alíquota de 25% ou 30%, como os estados cobravam energia elétrica, era uma tributação razoável, não é, tanto que o Supremo Tribunal Federal entendeu por inconstitucional. Mas foi importante a decisão do Supremo, mas creio também que no meio do jogo, assim, no meio do exercício, possa ter causado alguns prejuízos para os estados não previstos, né, naquele início do exercício, que poderia aí gerar algum tipo de compensação, que era, inclusive, a proposta do governo federal quando lançou, quando pretendeu implementar essas medidas, né? Ele já previa um impacto na arrecadação e já previu essas medidas de compensação caso alguns critérios fossem satisfeitos ali naquela propositura legislativa. Tá, eu entendo a comparação com 2022, com 2021, que pode estar prejudicada devido ao período da pandemia, isso é compreensível. Mas também é compreensível a gente levar em conta que a gente nunca vai saber o quanto ruim seria se o ruim não aconteceu. E eu tinha uma previsão do primeiro semestre, devido à inflação dos combustíveis no mundo inteiro, que o Brasil estava absorvendo, até por causa dessa questão engessada em relação à Petrobras, mas enfim, esse é um outro assunto, a gente pode voltar nele a qualquer momento, é que se eu não tivesse alguma intervenção, ou seja, alguma reformulação do ponto de vista de reduzir os preços, eu poderia ter uma inflação galopante no país no ano passado, além do que não retomar o crescimento. As duas coisas a gente conseguiu. Conseguiu controlar a inflação, nós temos uma inflação menor que a dos Estados Unidos e temos um crescimento maior do que a China. Aí, governador, eu pergunto ao senhor, eu sou de uma geração em que vi governos sucessivos não tomarem medidas que deveriam tomar e a gente pagou um preço muito alto. Por isso a gente tem os altos e baixos da economia brasileira, né? A gente cresce em solavancos, o que é terrível. Porque cada vez que você cai, o empobrecimento da população é muito difícil de ser recuperado. Você perde 1, 2, 3 anos, você não recupera isso em 10, o que é complicado. Mas, na sua opinião, aquela movimentação em que pese o fato dos estados, isso está sendo negociado agora e discutido agora, não foi importante para a economia global do país? Aquela intervenção em que pese os estados terem sido punidos com essa arrecadação menor, mas nós tínhamos alíquotas de ICMS de 30%, governador. Ô, Piotr, olha só, eu estou defendendo essa linha por questão de coerência, porque eu acho que ninguém pode, no meio de um jogo, mudar drasticamente uma regra, porque isso não é correto, não é constitucional. Ponto. Vamos ao meu caso aqui do estado de Mato Grosso. Aqui nós tínhamos, Piotr, lá em 2021, o ICMS de telecomunicações aqui é um desses exemplos que você falou, era 30%. Só que em janeiro de 2022, depois de passar um ano cortando despesa e fazendo planejamento, nós reduzimos para 17%. A energia elétrica era 27% no Mato Grosso. Em janeiro de 2022, passou a ser de 17%. Então, no nosso caso aqui, Piotr, a mudança impactada por essa 192, 194, essas duas leis complementares, elas foram pequenas.
Agora, quando eu me posiciono contra, porque não posso concordar com mudanças de regras tomadas dessa forma. Embora eu concorde com você que elas foram importantes naquele momento e ajudaram a conter um processo inflacionário. Sim. Então, neste momento, o que os estados querem, olha, então cumpra a regra desse jogo, faça as compensações e vamos embora para frente. Aqui em Mato Grosso é 17%, e não vai voltar a ser mais do que isso, as telecomunicações, a energia, né, e os combustíveis. O diesel aqui é 16%. A gasolina era o único dos combustíveis que estava em 23%. Era 25%, nós baixamos para 23%. Energia era 27%, nós baixamos para 17%. Abaixamos em janeiro de 2020, voluntariamente, depois de quase um ano de planejamento e de corte de despesa. Porque nesse Brasil... Piotr, nós temos que reconhecer o seguinte: todos nós brasileiros queremos essa tal reforma tributária, Sim, que é cantada em versos e prosas há anos, há décadas aqui no Brasil. Porém, o sonho do brasileiro, de nós cidadãos, é pagar menos impostos. Agora, como que a gente vai pagar menos impostos numa reforma tributária se o Estado brasileiro, a cada dia, as leis que são criadas a cada dia, aumenta a despesa? Como que vai custar menos para o cidadão se nós não fazemos uma reforma administrativa, não tornamos esse Estado brasileiro mais eficiente para poder cobrar menos do cidadão? Então é balela, eu acho que vai ser conversa fiada. Falar em reforma tributária antes de fazer uma reforma administrativa e fazer o Estado custar menos para o cidadão é enganar. E vai vir aí talvez uma simplificação tributária, que é importante também, porque é muito complexo o modelo brasileiro, cheio de confusões para o cidadão, contribuinte e as empresas cumprirem, mas redução de imposto, que é o que a gente sonha nesse país, só vai acontecer depois que fizer um trabalho de eficiência, redução de custo, tornar o Estado mais leve para custar menos, aí cobrar menos impostos numa possível reforma tributária. que foi exatamente o que o senhor contou que fez no seu estado, é isso? Reduziu... Exatamente, nós fizemos isso. Então, quando eu me posiciono contra aquela medida, não é porque isso afetou muito o nosso Mato Grosso, não. Afetou um pouquinho. Tá? Perdemos um pouquinho, tá, no segundo semestre em relação ao primeiro, estamos perdendo um pouquinho em relação ao primeiro semestre de 2022, que estava muito bom pela retomada da economia, e aí o Salvador falou muito bem. Portanto, né, eu não estou falando isso advogando em causa própria, estou falando isso porque eu jamais poderia concordar ter uma regra no meio do jogo, você entra em campo, aí o juiz fala assim, não, agora, ó, se derrubou do meio de campo para frente, agora é pênalti. Pô, para lá, onde você inventou essa regra agora no meio do jogo, cara? Não pode ser assim, não. Então, na economia, na administração pública, em qualquer lugar, você tem que ter regras combinadas e cumprir. Pode alterar regras? Claro que pode, mas combina antes. Governador, a defesa digamos, da questão tributária e da questão legal, ou seja, da segurança jurídica, é igualmente nossa. Eu concordo plenamente com o senhor. Aliás, esse programa aqui faz uma defesa gigantesca da manutenção da segurança jurídica e a gente reclama quando se mudam as regras. Mas eu quero colocar de novo o Salvador nessa conversa, porque nós tivemos um fenômeno no ano passado que a gente não tinha controle. A guerra na Ucrânia. Aliás, nem a Ucrânia nem a Rússia parecem ter controle de uma guerra que prometia ser mais curta e até hoje acontece. A gente vê todas as entidades internacionais, inclusive o xerife do mundo, que são os Estados Unidos, e eles não conseguem resolver esse problema. Fato é que nós tivemos uma consequência disso, que foi a inflação dos combustíveis, que afetou o mundo inteiro. E aí eu tinha, digamos, um elemento novo. Eu não estou defendendo e jamais farei isso, digamos, insegurança jurídica, mudança da regra no meio do jogo. A questão é que naquele momento fazia-se o que boa parte do mundo não fez nada disso e sofreu com inflação alta até o final do ano passado. Coisa que a gente conseguiu resolver de novo, e aí talvez seja muito importante citar, o governo federal reduziu os próprios impostos e negociou com o Congresso essa redução dos estados, em que pese o fato de afetar os estados. Salvador, especificamente neste caso, longe aqui de defender insegurança jurídica ou mudança nas regras, como disse o governador, no meio do jogo. Ninguém vai fazer essa defesa porque esse país já tem muita insegurança jurídica, não vamos criar uma nova. Mas diante daquele fato novo, o Brasil acertou ou não? Porque do ponto de vista econômico parece que acertou. Isso me parece claro, crescimento maior, inflação controlada. Agora, eu crio esse ambiente de mudança de regra, o que obviamente gera uma sensação de possíveis novas inseguranças jurídicas. É difícil ponderar se houve acerto ou não houve acerto, porque
a conjuntura econômica realmente estava muito complicada, né? No momento em que passamos por uma crise sanitária de 2 anos, com uma crise severa, né, que atingiu a economia, e depois vem ainda essa guerra da Rússia que limitou ali os insumos e vários materiais de combustíveis fósseis na sua comercialização, mas isso é um aspecto econômico, né? Não tem como avaliar se foi justo, se foi injusto, se foi certo, se sem isso não aconteceria. Eu creio que diminuindo a tributação sobre os produtos, é óbvio que isso traz benefícios para a circulação de bens, diminui o preço, né, em geral, do consumo dos produtos. Enfim. O ponto é que, juridicamente, essa lei complementar talvez não fosse o instrumento adequado para fazer isso, né? E tem essa questão do Pacto Federativo, em que a própria Constituição cria as balizas de como que serão tratadas as questões do ICMS, né? E, economicamente, eu não posso dizer para você com segurança se a alteração foi boa ou se não foi. De fato, ela trouxe esse efeito econômico de diminuir, ou de pelo menos frear a inflação, né, de trazer um maior conforto aqui, até do ponto de vista de ano eleitoral, enfim, trouxe um ponto positivo para a economia. Agora, talvez a medida, assim, na força, gerasse menos crise política institucional para o governo na época, né, e gerasse menos crise federativa na discussão de hoje, e que traz aí hoje um impacto para o governo novo que se instaurou agora a partir de 1º de janeiro, e que ele vai ter que lidar com essas compensações ou com essa discussão com os estados. Governador, um último questionamento para o senhor, por gentileza. O senhor fez menção das reformas que o senhor fez em relação a gastos, a ter mais planejamento e também redução de impostos que depois vieram com essas medidas, mas o senhor já tinha feito isso na energia e também nos combustíveis. E a perda do senhor foi muito pequena, o senhor fez menção a isso. A gente está vendo o governo querendo propor agora uma reforma tributária, mas não fala em reforma administrativa. Eu acabei de anunciar aqui que há uma possibilidade de aumento, um desejo do governo de aumentar ainda mais o salário do funcionalismo. Eu não estou nem questionando o mérito, a necessidade, a justiça salarial. Eu estou dizendo que o governo Lula, historicamente, gasta muito mais com funcionalismo do que gastou, por exemplo, o governo Bolsonaro ou os outros governos, seja o de Dilma ou de Fernando Henrique Cardoso. O senhor acha que, digamos, vai ser apenas uma simplificação tributária porque o governo não está fazendo a lição completa, ou seja, de fazer primeiro a reforma administrativa para saber qual o tamanho do Estado e aí sim colocar um projeto de reforma tributária? Olha, Piotr, eu posso falar com muita tranquilidade, mas não só falar, mas mostrar, evidentemente, aquilo que nós fizemos aqui no estado de Mato Grosso. Quando nós assumimos aqui, em janeiro de 2019, exatamente 4 anos atrás, nós tínhamos um estado que mal conseguia pagar salário, que estava com 13º atrasado e tinha grandes dificuldades para honrar com os seus fornecedores. Eu implementei um duro ajuste fiscal. No início do meu mandato lá, em 2019, eu era vaiado por produtores rurais, por comerciantes, pelos industriais, pelos servidores, mas eu fiz aquilo que é o correto em gestão pública. Vale na gestão pública e vale numa empresa, vale dentro de uma casa. Você não pode gastar mais do que você ganha. Se você gasta mais do que você ganha, porque quando a gente fala em ajuste fiscal, em política fiscal, isso parece muito óbvio para algumas pessoas, mas para a grande maioria dos brasileiros, eles não entendem muito esse linguajar. Política fiscal correta nada mais é do que isso, você gastar aquilo que você ganha, gastar menos do que você ganha, porque aí sobra dinheiro para você investir. Aí você pode investir na sua casa, comprando um carro, adquirindo alguma coisa e melhorando o padrão de vida. E é esse o papel do Estado. O Estado tem que arrecadar e tem que gastar menos do que ele arrecada. Como a gente sempre gasta, isso é histórico no Brasil, mais do que arrecada, o que vai fazendo? Vai endividando. O crédito vai ficando caro, tem que aumentar o juro para poder rolar a dívida, aí o juro é prejudicial e aí você tem que aumentar impostos para pagar serviço da dívida e vai rolando essa conversa há anos e décadas. Então nós temos que ter responsabilidade fiscal. O pilar fiscal, ele é o mais importante. Fizemos isso em Mato Grosso, nós cortamos secretaria, cortamos despesa, equilibramos o caixa e melhoramos a receita. E aí eu disse, o ano passado, Piotr, nós fechamos o ano, o balanço de 22 já está pronto, investindo 19,6% daquilo que nós arrecadamos. Aí você constrói hospitais, você melhora as escolas, você constrói infraestrutura, você cumpre com o seu papel de Estado
né, seja União, seja governo estadual ou municipal, perante o cidadão. Porque o cidadão ele paga, né, impostos para ter serviços prestados pelo Estado. Senão você paga, tem que comprar saúde. Você paga, tem que morar no condomínio, quem pode, para ter um pouco mais de segurança. Você paga e ainda tem que pagar pedágio nas estradas que são pedagiadas ou andar em estradas ruins. Então, eu acredito que nesse momento, se nós estamos começando de novo, que essa história já é velha do Brasil, reforma tributária, precisamos fazer uma reforma tributária, nós precisamos, eu acredito muito nisso, precisamos fazer uma reforma política para diminuir o peso do Estado, tornar o Estado brasileiro, quando eu digo Estado é federal, estados e municípios, mais eficientes, cobrar eficiência do gestor público. Pois não. Esse é um princípio que está na Constituição, mas que não é praticado. São 5, Piotr, os princípios da Constituição. Mas esse da eficiência está largado, esquecido. Já viu falar que alguém foi preso, foi processado pelo Ministério Público, foi processado pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, por ser ineficiente? Não. E essa ineficiência do Estado brasileiro custa para o cidadão, aumentando cada vez mais os impostos. Então, eu fico um pouco com o pé atrás, de orelha em pé, quando eu vejo novamente falar em reforma tributária, sem antes fazer essa reforma administrativa e diminuir o custo do Estado e exigir do gestor público que sejam mais eficientes. Aí sim, vamos custar menos e algum dia, quem sabe, pagar menos imposto nesse país. Governador Mauro Mendes, do Mato Grosso, doutor Salvador Cândido, muitíssimo obrigado pela participação dos senhores nesse debate aqui no Prós e Contras. Boa tarde, hein?